Xubuntu 2204. Beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui um sistema operacional chamado Xubuntu, a versão 2204, que é a versão mais atual, quase mais atual do Xubuntu, né? Tem a versão mais atual aí que agora saiu há 6 dias, mais ou menos, que é o Xubuntu 2210. Porém, essa versão é longo suporte. Então, a que eu estou utilizando aqui é a versão longo suporte. Ela tem 4 ou 5 anos de suporte. Então, e ela foi lançada em abril de 2022, certo? Eu vou compartilhar então um pouquinho aqui da minha experiência. Faz uma semana que eu estou utilizando este sistema, que é um derivado do Ubuntu. Já tem o Ubuntu, que é a versão padrão, que vem com a interface gráfica do GNOME, e tem o Xubuntu, que vem com a interface gráfica do XFCE. Assim como outras versões aí tem que são feitos pela comunidade, que tem o Bud, o Mate, o Studio, entre outros, o Kubuntu, né? Beleza? Então, vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui alguns sites que é o site do Xubuntu, onde você pode fazer o download da imagem de instalação. Então tem a versão 2204, que é a que eu estou utilizando, mas aqui você pode baixar também a versão 20, aqui é a versão 2204, mas tem a versão 20 também, que ela tem suporte, tem mais uns 2 ou 3 anos de suporte. E também tem a versão 2210, não sei se ela tá por aqui, né? Mas tem, já saiu faz 6 dias que saiu aí a versão. Deve ter mais aqui, né? A parte de downloads aqui, talvez eu não lembro onde que tá. Mas então tem a versão 2210, que é a versão teste, ela tem 8 meses de suporte apenas. Então aqui você pode ir ter a comunidade, fórum, para você tirar dúvidas, etc. E aqui eu separei um site por questão de curiosidade, uma página no Wikipedia falando sobre o Xubuntu, fala a história dele, o objetivo, a questão, um sistema leve, fácil de usar, de instalar os pacotes, as compatibilidades do sistema com os programas, com as configurações da interface gráfica. Então tem aqui umas explicações interessantes aí para você que quer utilizar esse sistema. Então ele vem desde junho de 2006, tem 16 anos, a origem dele é a Ilha de May. Então ele é um derivado do Ubuntu. Então para instalar programas aqui é a mesma coisa que você está usando o Ubuntu, os comandos, a linha de comando no terminal, os programas para instalar programas aqui, os gerenciadores dos programas, os pacotes dos programas são os mesmos. Uma questão que muda aqui quando você utiliza a interface gráfica do XFCE é que talvez não, a questão de programas, a compatibilidade acredito que é quase 100% aí, se não for 100%. Mas agora programas relativos à configuração da interface gráfica, pode ser que ele não tenha compatibilidade. Por exemplo, o Xubuntu ele tem uma boa compatibilidade com os programas do GNOME, por utilizar a mesma plataforma que é o GTK. Já se você instalar algum programa de configuração da interface gráfica do KDE, Plasma, que ele utiliza uma outra plataforma, que é a Qt, então talvez algumas configurações não funcionem. Por exemplo, se eu instalar o gerenciador de energia do Xubuntu no KDE, ele vai até instalar, mas não vai funcionar. Não, comigo não funcionou aqui, né? Então tem essa questão de compatibilidade, né? Mas de configuração da interface, não em questão de programas. Programas, acredito que, tanto independente da interface que você utilize no Linux, independente da interface, então os programas irão funcionar. Talvez alguns detalhes do programa, algumas configurações, o jeito de você utilizar, talvez algumas configurações, tenha alguma mudança, mas os programas em si instalam e funcionam. Bom, então aqui fala um pouquinho da história, né, do Xubuntu, e aqui eu separei o site do XFCE, que é a interface gráfica, né? No XFCE ele existe desde 1996, ele veio antes do Ubuntu, né? Existe aí faz um bom tempo já, 1996. Então fala que inicialmente ele não usava, hoje há muitos anos ele usa a plataforma aí GTK, né? GTK 2, GTK 3, que é onde ele constrói a interface gráfica. Mas anterior a isso ele era feito numa outra plataforma aí, então ele não tinha tanta compatibilidade com alguns sistemas e programas. Não sei se sempre foi open source, mas hoje, depois de um tempo aí, ele aderiu às políticas aí dos programas de código aberto. Então ele é um programa código aberto e gratuito. Então
né? Fala um pouquinho da história do XFCE. E aqui na Wikipedia também fala um pouquinho do XFCE, as características deles, compatibilidades. O fundador, que é o Oliver Fordham, 1996 o lançamento. Né? Então, um pouco da história dele aí, é uma curiosidade interessante aí saber um pouco dessa interface gráfica, né? Bacana. Então vamos lá, vamos mostrar um pouco do sistema. A interface gráfica é um XFCE, então é a mesma coisa em questão de, para quem já usou outras versões aí, o XFCE em outras distros, por exemplo, o Ubuntu 22 ou Ubuntu 20, Ubuntu 18, Ubuntu 16, olha, eu não vejo muita diferença. A questão é que tem algumas características, alguns programas, acho que é questão de funcionalidades, mas questão de aparência, eu não vejo muita diferença, né, do sistema, aparência, desde quando eu uso o XFCE, eu comecei a usar o Linux, em 2016, de uma maneira contínua, então eu não vejo muita diferença em relação à aparência aqui. É questão que muda, né, algumas configurações, por exemplo, o gerenciador de pastas dele, pode ser que acrescenta alguma coisa, mudou um tema de ícone, mas não tem nenhuma mudança assim. Por exemplo, para quem usou o KDE 4, depois foi usar o KDE 5, que é o KDE Plasma, teve uma mudança brusca em questão de diferença de aparência. Ou então o Gnome 2 para o Gnome 3. É uma diferença bem diferente. Uma diferença bem diferente. Então, já aqui no XFCE eu não vejo essas mudanças bruscas aqui. Acho que é a versão 4.16 que ele usa aqui, deixa eu ver. 4.16. Então, questão de aparência não tem muita. E em questão a versão do Ubuntu 22 para a versão 20, tem alguma diferença? Não, acho que a diferença que eu vejo aqui são os pacotes de programas que são versões mais recentes. Demais, nenhuma diferença. Então pronto, resumi o vídeo. Beleza, até mais. A gente se vê na próxima. Vamos resumir aqui o vídeo. Então não tem. Então, os pacotes de programas, a instalação, ele tem. Na hora de instalar o sistema, você tem a opção para instalar a versão mínima, instalação normal e, né, não tem muita diferença também em relação à normal com a mínima. A normal que vem um pacote de escritório, um programinha ou outro a mais aí. Não tem muita diferença. Um sistema bem enxuto. A maioria dos programas que você vai ver aqui são relacionados à configuração da interface do sistema, né? E os programas básicos aí para um usuário, questão de leitor de imagem, tocador de áudio, vídeo, né, leitor de PDF, pacote do escritório, né? Então não tem, assim, não vejo muita diferença. E por ser uma versão mais atual, então pode ser que alguns programas ainda não tenham compatibilidade, né? Por exemplo, aí o gerenciador, o Pulse FX, que é um equalizador de áudio que não está funcionando, porém alguns ajustes ainda que, a meu ver, precisa fazer, mas não é uma questão do Ubuntu. Eu já vi outras versões do Ubuntu que eu usei, tá dando esse mesmo problema, nada de grave, né? Mas é uma coisa meio chata aí. E é isso. Mas, faz uma semana que eu estou utilizando o sistema. A instalação foi tranquila. Você instalou, atualiza o sistema, instala os programas que você quer. Então o Ubuntu ele tem uma compatibilidade boa com bastante programas. Tem uns programas que tem aí apenas. Tem alguns programas que, como ele é baseado o Ubuntu é um sistema que vem da base do Debian, então, no Debian tem alguns programas que não instalam, que instalam no Ubuntu e seus derivados. Então tem essas diferenças aí, alguns programas que funcionam melhor, que funcionam aqui, que instalam aqui. Então tem essa diferença. Então tem uma configuração diferente aqui, por ser um sistema baseado no Ubuntu, né? Mas o Debian 11 não deixa muito a desejar, não. A questão de alguns programas que não funcionam nele, mas as configurações, tudo, funcionam até melhor que nessas versões mais atuais do Ubuntu. Eu tô achando. Tá, então é isso. Vou mostrar aqui. Então, né, é essa diferença que eu vejo aqui. Sistema fluido, não quebrou, não deu bug, de boa. Vou mostrar aqui um pouquinho dos programas que vieram. Antes disso, aqui, ó, tirei um print, assim que eu instalei o sistema, eu acho que fiz algumas atualizações. Então ele mostra aqui, ó, Ubuntu versão 22.04, arquitetura 64 bits, o kernel 5.15, os temas, o número de pacotes, 1970, ele vem com o Snap, e o Flatpak eu instalei alguns, o gerenciador de janelas, o XFWM4. Então esse gerenciador de janelas aqui, ele não traz muitos efeitos, mas ele tem compatibilidade aí se você quiser instalar algum programa que traga esses efeitos. Os temas do sistema e o consumo de memória RAM inicial aqui, 614 MB. Tá nessa média aí.
o consumo de memória RAM inicial do sistema bem leve. Eu estou usando ele aqui no SSD, primeira vez que eu instalo, primeira vez em 6 anos que eu utilizo o Linux no SSD. Primeira vez, cara, muito louco, né? Mas olha, vou te falar, a diferença eu não vejo, assim, utilizando o sistema, os programas aqui, depois que o sistema está aberto, não vejo muita diferença. Tem diferença, tá? Depende do que você vai usar, eu acho, tá? Mas como eu uso de uma maneira básica aqui, então não vi muita diferença. Mas para inicializar o sistema, cara, é quase instantâneo o negócio aqui. É rápido pra caramba. É questão de 5 segundos, 3 segundos. 5 segundos, vai. É rápido. Dá uma diferença. SSD é brutal aqui o negócio. Né? Dá um gás aqui. Então, primeira vez usando SSD. Né? Eu só instalava em HD mecânico anteriormente. Mas funciona muito bem também. Então, bom também. Recomendo aí usar SSD, né, no sistema. Então, fluido, rápido, sem bugs. E aqui os pacotes de programas que vieram com o sistema. Aqui tem um menuzinho, né? Aqui na barra você pode adicionar os atalhos do sistema. Tem um calendário um pouco mais simples. Configuração do sistema. A configuração de áudio. Alguns atalhos aqui. Instalei um programa de previsão do tempo. Esse aqui é um dos programas que não funciona no Debian. Eu nunca consegui instalar. Ele foi feito para Ubuntu e também funciona no Manjaro e nos derivados do Arch também, se você instalar pelo AUR. Então, esse programa de clima-tempo aqui não é para todos os sistemas que ele funciona. Então, é um dos diferenciais aqui, entre outros programas aqui para Ubuntu, que existem apenas para Ubuntu, né? E aqui algumas configurações de rede, notificações, etc. E o programa, quando abre, ele vem nessa janelinha aqui ao lado. Por exemplo, eu vou abrir aqui o emulador, aqui, ele abre outra janela ao lado. Eu posso gerenciar por aqui, fechar, tal. Então, os atalhos, e aqui é o menuzinho dele, aqui para você desligar o sistema, reiniciar, tal. Aqui, essa janelinha aqui tem as configurações do sistema. Então, aqui tem a parte de configuração pessoal, aparência e tal, tudo funcionando. Todas as configurações que eu precisei fazer funcionaram. Parte de hardware, driver proprietário, instalei aqui, funcionando, aqui, ó. Tanto que tem até a configuração aqui do hardware proprietário. A versão do hardware no momento é do driver 5.15. E funcionando. Tem uma pessoa que falou quem que é mesmo. Cara, esqueci o nome de a pessoa que é. Mas então, a pessoa falou que ela estava usando. Toda vez que ela vai instalar o driver proprietário num sistema que tem a interface gráfica do XFCE, não funciona. Ele tem uma placa bem semelhante à minha, não é muita diferença. E aqui, ó, nunca tive problema assim, em questão de driver proprietário. Já tive alguns problemas, mas geralmente não tem problema com driver proprietário nos sistemas Linux, né? Com essa placa de vídeo aqui. Então instalou de boa as configurações aqui. Então, aí tem configuração de hardware, energia, impressora, tudo funcionando. É bem simples. O Ubuntu e seus derivados aí, né, funcionam bem, né, geralmente. Tem bastante configuração. Pode ser que você instale o XFCE em algum outro sistema, ele venha com algumas configurações diferentes aqui. Geralmente é menos. O Ubuntu traz um pouco mais, eu acho que é um pouco mais completo que a parte de configuração. O pessoal dá um trato aqui na parte de sistema, hardware, etc. Então, tudo ok aqui. E os programas aqui, a parte de acessórios, programas App Image, Flatpak, Snap. Snap eu não cheguei a usar, mas tá funcionando aqui. Todos que eu... Tá funcionando bem. Então, aqui, esse aqui, por exemplo, é um programa App Image, o Etcher, calculadora. Aqui são programinhas que já vieram com o sistema. Programinha simples, aí ter um terminal, capturar, tirar print da tela, etc. Na parte de configurações, essas configurações aqui é a que eu mostrei aqui nesse gerenciador de configuração do sistema. A parte do escritório, LibreOffice, leitor de PDF, parte de gráficos, veio o programa de scanner, o GIMP, programa para ver imagens, internet, eu instalei o Brave, mas veio o Firefox, instalei o Skype, não sei porquê, porque eu não uso isso aqui. De vez em quando, uma vez, nem sei quanto tempo, eu instalo o Skype pra ver se ele existe ainda, né? Fala que será que existe Skype ainda? Existe, cara. É que eu não uso, né? Mas já usei. Na verdade, eu usava MSN. Aí o Skype comprou o MSN.
E aí, comecei a usar um tempo ainda, mas depois foi caindo em desuso, né? Aí saiu o WhatsApp e tal, né? Telegram, Skype, mas era um programa que eu usava bastante. Mas então, existe ainda, funciona, tá tudo certo. Ó, eu tenho uma lista de contato enorme. Quando eu entro no Skype hoje, a lista de contato tá lá, mas você não vê, eu não vejo quase mais ninguém online. Acho que o pessoal não usa mais. Né? Jogos. Então eu instalei o emulador. Aqui ó. Tem um problema que tá dando aqui, mas não é do Ubuntu não. É do Ubuntu. Aqui ó. Esse aqui é a versão do PSP, emulador, Flatpak. E essa aqui é a versão. Essa aqui é a versão que eu instalei através de um PPA. Então não tá dando essa diferença aqui. Olha, os nomes das pastas aqui era para mostrar, ou as configurações do programa, na versão Flat do PPA não está funcionando, mas isso daí em outras versões também do Ubuntu, do 22.04 que está dando isso, tá no PPA. Então o pessoal não arrumou ainda. Né? Achei que passou um tempo aí, falei, passou uns meses já, passou algum tempo da última vez que eu utilizei a versão PPA. E ainda continua o mesmo problema. Será que é só comigo que está dando esse problema aqui? Ninguém viu? Bom, enfim. Mas a versão Flatpak está funcionando bem. E tem a versão Snap também. Não cheguei a utilizar, mas deve estar boa. E é a mesma versão. Engraçado que a versão PPA é a mesma versão do Flatpak. Porém, uma está bugada. Né? Então, esse problema aqui. O que mais? Na parte de jogos, né? A parte de multimídia, então, ele vem com o Parole e o Hitbox. Mas eu instalei o Audacious e o VLC. Mas o Parole é muito bom. E alguns programinhas aqui. A questão do Pulse Effects é o mesmo problema que eu tive nas outras distros nos outros Ubuntu e seus derivados na versão 22. É que toda vez que eu ligo, o que eu faço aqui? Eu instalo o Pulse Effects, que é um equalizador de áudio, para quem não conhece. Tá? Se você utiliza Linux e não utiliza Pulse Effects ou algum equalizador de áudio, eu recomendo, porque é outra coisa. O Linux com equalizador de som e sem equalizador de som é outro sistema, para quem gosta de som, né? Quem dá uma ajustada aí, dá um up, dá uma melhorada no som, recomendo o equalizador de som, então. Então a questão é a seguinte, eu instalo esse programa e eu já configuro para ele inicializar com o sistema. Então sempre que eu inicializo, o sistema ele já está ativo. Então se eu abrir um navegador para ouvir uma música, ouvir um vídeo, ele já vai estar, o som vai estar passando pelo equalizador. Se eu abrir um tocador de áudio ou de vídeo, ele também já vai estar configurado para passar pelo equalizador. Tá? Então é assim que eu configuro. E a partir disso eu não preciso mais mexer nele. Por exemplo, eu venho aqui no equalizador, eu ativo alguns componentes que eu costumo utilizar nele, configuro eles, ajusto da maneira que eu gosto de utilizar e boa. Então pode ver, esse aqui está ativo, esse está ativo, esse outro está ativo. Tem 3 ativos que eu posso ativar ou desativar outros. Então aqui está captando a saída de áudio. Tem a parte do microfone também, isso aqui eu não aprendi a mexer muito bem ainda. Mas a questão é a seguinte, toda vez que eu reinicio o sistema, eu preciso vir aqui, o programa ele inicializa, o Pulse Effects ele continua inicializando com o sistema. Porém, eu tenho que vir aqui e desativar e ativar novamente para o equalizador voltar a funcionar. Toda vez que eu inicializo o sistema. Tem que fazer isso aqui. Em todas as versões do Ubuntu 22.04, né, o Ubuntu derivados que eu usei até o momento, estão com esse problema. Eu acho que o pessoal não utiliza muito o Pulse Effects. Pelo menos os desenvolvedores, né, porque está com esse problema ainda. Porém, tem a versão Flatpak e eu acho que ela não vai dar esse problema. E na versão 20 do Ubuntu não dava esse problema. E na versão do Debian 11, que é de onde esse sistema se deriva, o Pulse Effects funciona tão perfeito, não dá esse problema. Então é uma coisa do Ubuntu 22 aqui, não sei o que acontece. Alguma configuração aqui. Né? Mas de boa. Espero que uma hora resolvam aí. Então toda vez que eu ligo o sistema tem que vir aqui e ativar novamente. Certo? Então Linux sem equalizador de som é outra história. Não, tem que ter esse equalizador aqui, para quem gosta de música. Tem outros equalizadores também. Tem o Pulse Equalizer,
né? Tem o Pulse Effects, tem o Easy Effects e tem um outro que vem lá no Big Linux que eu não me lembro o nome. Aquilo lá eu vi apenas lá no Big Linux. É um equalizador de som. Não me lembro o nome agora, mas é interessante também. Beleza? Então, e na parte de sistema, tem aqui o que eu mostrei aqui, o gerenciador de pasta, o tema de ícones dele é esse. Tá com tema escuro aqui, mas você pode colocar o tema claro também. Os ícones aqui é o padrão que vem, deixei o padrão, só mudei para tema escuro aqui. Então funciona bem, compatibilidade aqui para acessar USB, o seu HD, outros HDs, partições, leitor de DVD. Né? Ele só não tem um buscador aqui, né, para você pesquisar arquivos, mas tem este programa aqui, chama-se Catfish, que aqui você pode buscar os arquivos. Tá funcionando perfeitamente, não precisei fazer configuração nenhuma, só vir aqui e procurar ver a partição, HD ou a pasta que você pode filtrar aqui para procurar o arquivo que você quer. Já que não vem diretamente aqui no gerenciador de pastas, como em algumas outras, alguns outros gerenciadores, né? Esse aqui é o Tunar, né? Mas tem o Nemo, o Nautilus ou o Dolphin que já vem com o buscador. O Caja também vem com o buscador diretamente no gerenciador de pastas. Lá no Windows, como chama lá? Windows. Como chama o gerenciador de pastas do Windows? É o Windows. Cara, esqueci, pô. Tudo bem, aquilo é top também. Aquilo lá já tem o buscador dentro dele também. Enfim, então é isso na parte de sistema, né? E tem os gerenciadores, as lojas de programa, os gerenciadores de programa do sistema. Então ele tem aqui, ele traz o programas, que esse aqui não está funcionando muito bem. Ele tem aqui, ele já vem habilitado com o Snap e os pacotes Deb. Aí você pode instalar o Flatpak aqui também, ele vai buscar programas Flatpak. Então, ele mostra aqui os programas, ele mudou aqui, né? Ele mostrava mais categorias, agora está mostrando menos categorias. Criação, trabalho, jogo, etc. Vou clicar aqui em criação. Criação, ele está dando esse problema, ele não está mostrando os programas. Mas beleza, eu entrei aqui em criação. Aqui está mostrando escolha do editor. Aqui embaixo, novos e atualizados. Atualizou. Beleza. Então, a escolha do editor, novos e atualizados. Novos e atualizados? O que é novos e atualizados? Categoria nova, assim. Não entendi. Beleza, então aqui na parte de criação. Vamos clicar aqui na parte de trabalho. Vamos lá. Aqui, ó. Escolha o editor, novos e atualizados. Outros programas. Será que ele vai mostrar aqui? Então, antes separava navegador, parte de multimídia, parte de internet, parte de vídeo. Acho que eu preferia. Eu gostava mais daquela outra maneira que separava aqui as categorias. Então tá meio estranho aqui, ó. Olha lá, sumiu. Tá bugando um pouco. Porém, né, se você procurar aqui na lupinha, vir aqui e digitar o programa que você quer, por exemplo, eu vou digitar aqui VLC e procurar, ele vai mostrar, tá? Ele vai, buscou aqui, tanto que ele está mostrando que está instalado, tá instalado. E aí quando você abre aqui no programa, ele te dá a opção de você instalar aqui a versão Flatpak, versão Deb e versão Snap. Então, tem 3 tipos de versões aqui para ser instalado. Eu instalei a versão Deb, tá? Então para você procurar programas aqui, a questão é para quem não conhece os programas ainda do sistema, vai deixar a desejar aqui, não vai poder, como não está funcionando muito bem aqui para mostrar os programas que existem, então talvez a pessoa não vai explorar muito bem aqui através desse gerenciador de programas. Agora, para quem já conhece, é só digitar aqui o programa que quer, ele já vai aparecer para você instalar. E também é possível instalar aqui o Synaptic, né? Que isso aqui é o velho de guerra. E fácil de utilizar também. Tem até mais pacotes. Ele traz um conjunto maior de pacotes. Né? Então, pode instalar programas por aqui e atualizar o sistema também. Certo? Então é isso. Esse aqui é o sistema. Sistema muito bom, fluido, bonito, não está dando bug, tá tranquilo. Aqui na parte de configurações também tem umas configurações na área de trabalho, são as mesmas, não muda nada aqui. O que muda traz uns planos de fundo um pouco diferentes. Aí, ó, umas paisagens, umas imagens aqui. E é isso. Mas tudo beleza, fluidão, de boa. Acho que faltam alguns pequenos ajustes aí por ser uma versão não tão meio recente ainda,
Mas entre a versão 22 e a versão 20, se eu fosse utilizar, eu utilizaria a versão 20. Ela está melhor. Está funcionando melhor, pelo menos nos programas que eu costumo utilizar. Pode ser que para outros programas ele funcione melhor, essa versão 22. Tá? Mas aí vai de cada um. Ok? Então vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. Uma excelente semana a todos nós. E até um próximo vídeo aí com uma próxima distro. Valeu? Então é nóis. Tchau, tchau.